Irmãos, hoje, a palavra que Deus me abriu no espírito, no meu coração, foi sobre mudar a sentença. E nós sabemos, irmãos, que na cruz do Calvário, o que Jesus fez foi mudar completamente a nossa sentença. Porque ele substituiu ali Barrabás. Ele substituiu um ladrão na cruz. Ele mudou a sentença daquele homem. E aquele homem representa a humanidade corrompida. Representa as pessoas no pecado. As pessoas que mereciam verdadeiramente aquele lugar, a cruz, o sofrimento, a morte. E Jesus foi o substituto ali. Então, ele mudou ali a sentença. A gente vê também Esther, no Velho Testamento, uma mulher que foi levantada, e essa mulher foi colocada dentro do reinado de um homem. E essa mulher, ela ficou sabendo, Ficou sabendo que havia uma sentença contra o povo judeu. E aí ela disse para Mardoqueu, que é o tio dela: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque o rei está recolhido. E ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. E quem entrar sem ser chamado é perigoso perder a vida, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e poupe a vida dessa pessoa. E Mardoqueu falou: porventura Deus não colocou você aí para nesse tempo fazer isso? Eu vejo essa mulher, a rainha Esther, como a igreja hoje. A igreja a única pessoa que pode fazer alguma coisa hoje. Entrar realmente na sala do rei. Porque quando essa mulher jejua os 3 dias, as suas mulheres, servas também, e ela pede para que Mardoqueu faça isso, o pessoal que está fora também, quando ela entra na sala do rei, o rei estende o cetro para ela. E quando estende o cetro para ela, ali começou uma mudança de sentença. Ali começou. E ele fala assim, você pode me pedir o que quiser, que até metade do reino eu te dou. Irmãos, isso não traz um conceito de casamento, irmãos? Pastor Fabrício é casado com a irmã Graciela, O que tem aí, irmãos? Metade, meia-ação, meia-meia. Quando eu vejo a rainha Esther no Velho Testamento, quando eu vejo aquela mulher do fluxo de sangue no Velho Testamento, eu vejo a figura, irmãos, da igreja, numa mudança de sentença. Numa mudança de sentença. Por que ele prometeu a metade? Porque nós somos a noiva de Cristo. Nós vamos casar com Ele. A partir do momento que nós encontramos Jesus e aceitamos como Senhor e Salvador, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos a bênção de Deus com a gente. Ele não prometeu mais do que a metade, mas Ele falou até a metade. Isso tem uma mensagem espiritual para a gente. Isso tem uma mensagem espiritual para a igreja. Nós temos esse direito. O cetro de Deus não vai ser estendido sobre a gente, em favor da gente. Ele já está estendido. Para mudar qualquer sentença. Quando a gente precisar de alguma coisa, a gente tem que ir até a cruz do Calvário, e a gente tem que buscar o nosso direito ali. E quando a gente vai e busca ali o nosso direito, e a gente entra na presença de Deus, a gente pode mudar qualquer situação. A gente pode reverter qualquer situação. Nós precisamos entender quem somos. Precisamos entender quem somos. E onde que a gente muda a sentença? Onde que se muda uma sentença? É no tribunal. É no tribunal que você resolve isso. E o tribunal está lá. Se você não provoca o tribunal, ele não vai agir em seu favor. O juiz ele é inerte, ele tem que ser provocado. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar assim: Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você está provocando isso. Venha o teu reino. É parte daqui, você está orando ao Pai, você está provocando o juiz, você está provocando aquele que tem autoridade, aquele que tem todo o poder, para ele vir e agir em seu favor. Para ele vir agir em seu favor. Então, qualquer coisa que vier contra você, isso pode ser revertido. Diga amém, Jesus? Pode ser revertido. Antes de entrar aqui na questão do tribunal em si,
que eu vou usar a parte natural para explicar a parte espiritual, eu quero antes que você leia comigo Deuteronômio 28. Vai lá. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28. Coloca aqui para mim na tela, por gentileza. Versículo 1. Olha só o que diz aqui, ó. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O que Deus está falando aqui através da sua palavra? Ele está dizendo que a batalha hoje que nós enfrentamos, ela não é física, ela é espiritual. Mas o prevalecer sobre as nações da terra é prevalecer sobre as lutas que vêm contra a nossa vida. No versículo seguinte diz assim, olha só. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Aí se você olhar até o versículo 14, você vai ver muitas bênçãos ali relatadas por Deus. Você vai ver muitas bênçãos ali relatadas pelo Senhor. Mas como o assunto hoje é a reversão de uma sentença, de um ataque, de algo que vem contra a igreja, de algo que vem contra nós, eu quero trazer para você a bênção do versículo 7. Vai lá no versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Então, os inimigos estão atacando quem? Estão atacando aquela pessoa que está obedecendo a Deus. Então, nem sempre, quando nós somos atacados, é porque estamos em pecado. Segundo Crônicas 32, fala que depois de tanta fidelidade, veio Senaqueribe contra Ezequias, contra Jerusalém e contra Judá. O que Ezequias tinha feito para que o inimigo viesse contra ele? Qual é a brecha que ele deu? Nenhuma. Então, a fidelidade não traz imunidade, mas a fidelidade traz isso aqui, ó. Quando vocês forem atacados, o Senhor Deus, ele entra e derrota os seus inimigos. Se o inimigo ele vem por um caminho, olha lá, eles virão contra vocês de uma direção. Então eles virão por um caminho. Por um caminho. O inferno se reúne e ele fala, vamos tentar parar aquela pessoa. Vamos tentar parar aquele homem que está trazendo a sua família para Jesus. Vamos tentar parar aquela mulher que está orando pela família. Vamos tentar parar aquele filho que é o primeiro a se converter. Vamos trabalhar na cabeça do pai dele, que não tem conhecimento, para enfraquecer ele. Então, ele vai articulando. Ele vai usando aquilo que ele tem como ferramenta nas mãos dele. Só que, se você está posicionado em Deus, o próprio Deus entra em seu favor. Ele entra em seu favor. Aí Deus faz o quê? Deus abre 7 portas, 7 caminhos, 7 direções, para que aquele inimigo desapareça. Para que aquele inimigo vá embora. Então, não se iluda. Se você é cristão, você é uma pessoa que pratica a palavra de Deus, não se iluda. A tempestade, a luta, os rios, batem contra a casa edificada sobre a rocha e contra a casa edificada sobre a areia. O que mostra realmente que a pessoa está com Deus é que quando vem a guerra sobre ela, a casa dela sente, mas a casa dela permanece. Aquele homem, aquela mulher permanece. E tudo aquilo vai contribuir para o melhor para ele. Porque ela é uma pessoa que tem um hábito de amar a Deus, de viver praticando a sua palavra. É um servo do Senhor, é filho, sim, mas é um filho amigo, é um filho servo. É um filho praticante da palavra de Deus. No versículo 8 diz assim: o Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem, e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Ele vai, com certeza, honrar aquela pessoa.
pastor, mas Deus honrar? Deus não tem que honrar ninguém. Não tem mesmo, mas ele fala assim, ó, eu honro os que me honram. Deus tem prazer em ver você bem. A terra que Ele dá são as áreas da sua vida. E Deus quer que em todas as áreas da sua vida esteja a bênção do Senhor. Inclusive no teu celeiro também. É isso que Ele tem para mim, isso que Ele tem para você. Toda sentença, pastor, toda sentença que vem contra mim por uma direção, vai cair por terra. Olha o que diz Isaías 54, 17. Vai lá. Isaías 54, 17. Olha só o que diz aqui. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você, o quê? Prosperará. Aqui está dizendo que toda ferramenta que o inimigo usar contra você. Agora vamos ver quem é esse você. Porque aqui tem um segredo nesse versículo. Porque quando falamos de Deuteronômio 28, nós estamos falando de um povo que serve a Deus. De um povo que faz a vontade de Deus. Então deixa eu abrir um parênteses e te falar uma coisa. Se você está sendo atacado, você primeiro tem que fazer duas perguntas para você. Uma pergunta para você. Qual pergunta? Como eu estou diante de Deus? Como que eu estou diante de Deus? Se você estiver na presença de Deus, você pode ter certeza, toda ferramenta que o inimigo se levantar contra você, usar contra você, não vai prosperar. Mas se você não está na presença de Deus, primeira coisa que você deve fazer é um conserto com Deus. Você tem que fazer uma oração de reconciliação. E não só aquela oração de emoção, não. Você tem que fazer aquela oração e consertar a sua vida mesmo. De conversão, arrependimento e mudança de comportamento. Mudança de atitude. Porque se eu confesso a Deus os meus pecados e abandono os meus pecados, eu sou justificado por Deus. O sangue de Jesus passa e limpa completamente a minha vida. E isso é algo instantâneo. É a pessoa crer no que está falando, acreditar, e assim acontecerá. Então, eu preciso perguntar para mim mesmo, como eu estou diante de Deus? Por quê? Porque esse contra você, esse você, o texto mesmo explica quem é esse você. Vamos ver? Olha o que diz, ó. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-lo. É assim que o Senhor agirá em favor de quem? Dos seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Quem é esse você? Os seus servos. Esse você são os seus servos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, você condena. Essa é a herança, Almeida Corrigida, dos servos do Senhor, diz o Senhor. Então eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você. Porque mesmo na nova aliança, a gente vê um Deus de princípios. A gente vê um Deus que Ele não quer que a coisa corra solta, não. A gente vê um Deus que diz, eu te chamei, não foi para imundícia, não foi para prostituição, eu te chamei para santificação. Eu te chamei para a purificação. Eu te chamei para que você se limpe mais ainda. Eu não te chamei para você dizer que você está salvo pela graça e viver uma vida completamente como se nunca tivesse o conhecimento da minha verdade. Porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade, ela vai te libertar. Então você não vai ser a mesma pessoa com Cristo que você era sem Cristo. Existe uma mudança. Atos 16:31 diz assim, ó, crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. O que é crer no Senhor Jesus?
Não é só ouvir e falar eu acredito. É tirar a pedra também. Como ele falou para aqueles que estavam com Marta. Tirem a pedra onde Lázaro estava morto. E a Marta disse, Senhor, já é de 4 dias, cheira mal. E aí ele pega e diz, eu não te hei dito que se tu creres. Ou seja, o crer está acompanhado com o quê? Com atitude. Está acompanhado com a obra que a gente faz sobre aquilo que a gente ouve da parte de Deus. E aí nós somos filhos, amigos de Deus, vamos ter uma intimidade com Ele e que nós vamos conhecer o coração de Deus, irmãos. Ele fala que nós começamos como servos e depois nós nos tornamos amigos. O servo não sabe muito bem o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então Deus vai ter momentos que você vai ver as coisas acontecendo nesse mundo e você vai estar tão em paz, porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Porque você vai ter discernimento de tudo que está acontecendo. Você não vai ter medo do amanhã, você não vai ter medo do futuro, você não vai ter medo de nada. Por quê? Porque você é amigo de Deus. Então a sua intimidade com Deus, Ele vai te mostrar tudo. Tinha coisas que Deus mostrava para os discípulos, que Deus não mostrava para aqueles que estavam na multidão. Ele só mostrava para os discípulos. Nós devemos nos aproximarmos de Deus a ponto de termos essa intimidade com o Senhor. E se alguma língua se levantar contra nós, nós devemos o quê? Devemos entrar em juízo. Nós devemos entrar em juízo. Nós devemos provocar o Senhor, para que o Senhor venha e para que o Senhor quebre toda palavra contrária às nossas vidas. Desde quando nós nascemos até o dia de hoje. Não aceite nenhuma língua que fale contra você, porque a palavra tem poder. Não seja passivo, não. Repreenda em nome de Jesus. Amarre aquele espírito maligno que está na boca daquela pessoa. Não permita que aquela língua venha contra ti, não. Você é servo de Deus. Você é servo do Senhor. Você está assistindo lá algo na televisão, é só coisa que traz medo, aquela coisa toda. Se você não for um servo de Deus naquela hora, você não repreender aquilo, você começa a ser receptível a tudo aquilo que está sendo falado. Mesmo você sendo de Deus. Você tem que falar, na minha vida não, na minha casa não. Por quê? Porque isso não foi o que Jesus conquistou para mim, por mim, na cruz do Calvário. Eu não vou fazer da cruz do Calvário algo vã na minha vida. Vai prosperar na minha vida aquilo que Deus tem para mim. O Jó, pessoal, ele foi um homem que ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu posses, perdeu criações, ele perdeu tudo. E o Jó foi restituído em 9 meses. E Deus restituiu o Jó o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. E ele era um dos homens mais ricos naquela época, mais poderoso naquela época. Então Deus não tem problema nenhum em agir em favor de um filho dele. Agora o Jó, ele não tinha algo que nós temos hoje. O que Jó não tinha? Ele não tinha a Bíblia. Porque o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. O Jó, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha as cartas de Paulo. O Jó não tinha as cartas de Pedro, de João, de Judas. Ele não tinha a Tito, a Timóteo. Ele não tinha as cartas. Ele não tinha os evangelhos para ele entrar ali e olhar a história de Jesus e entender como Jesus agiria se Jesus estivesse naquela situação. Porque foi o primeiro livro a ser escrito, não foi Gênesis, foi Jó. Nós temos esses livros diante de nós. Nós temos esse conhecimento que está ao nosso alcance. Nós temos tudo isso. E o que nós temos que fazer? Persiste em ler. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, Apocalipse 19:13, ele se chama a palavra de Deus. Tem mais de 30.000 promessas aqui. Tem um não temas para cada dia do ano.
É como se Deus estivesse dando garantia de que Ele sempre estará conosco. E Ele fala que Ele está conosco até quando nós passarmos pelas mais profundas águas. Está em Isaías 43 isso. Quando passares pelas mais profundezas do mar, das águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. A água não vai te afogar, nem o fogo vai te queimar. O que ele está falando? Que mesmo nos momentos difíceis, não é para você pensar que eu te abandonei. Não é para você achar que eu te abandonei. Ah, mas fulano, pastor, eu amava tanto fulano, ele me abandonou. Mas ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, diz o Senhor, eu nunca te abandonarei. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Digam graças a Deus. Até a consumação dos séculos, eu estarei com você. Eu conheci uma pessoa essa semana, eu não conheci pessoalmente. Conversei com uma pessoa essa semana, e eu vi como o Espírito Santo, ele age na vida da gente. E essa pessoa se decepcionou em um determinado lugar. E essa pessoa não queria mais saber do Evangelho. Não é do Evangelho, do homem. Se decepcionou com o homem. Porque a gente não decepciona com o Evangelho. A gente não se decepciona com Jesus. A gente se decepciona com pessoas. Né? E aí, quando essa pessoa chegou em casa, ela ligou a televisão e estava eu pregando lá na Rede Super. E essa pessoa olhou e falou, mais um homem. E desligou, não quero mais saber de igreja nenhuma não. Aí quando foi mais tarde um pouquinho, ela acorda, liga a televisão, perde o sono, liga a televisão, quem está lá de novo? Comedor de arroz e feijão aqui, pregando a palavra. E ela foi e deu atenção. E ela foi ouvindo, até orou aquele dia, mas ainda ficou naquela batalha, naquela guerra, naquela luta. E ela contando para mim, ela falou, pastor, essa semana, ela contando para mim, ela falou, pastor, eu estava com o meu carro, e eu não queria me matar, mas eu queria me machucar, eu queria chamar atenção, eu sei lá, eu estava numa luta aí. E eu falei, eu vou jogar esse carro nesse muro aqui da base aérea aqui. E essa pessoa pegou e jogou o celular de lado assim. Ia jogar o carro no muro. Quando ela joga o celular de lado, o celular dela abre a tela, cai no WhatsApp do apóstolo Paulo. Aí ela pega e olha assim, e ela fala, meu Deus do céu. Aí quando essa semana eu mando uma mensagem, essa pessoa olha e entra em contato comigo, a gente conversa. O que é isso? É Deus dizendo, eu não vou deixar você. Mesmo você chateado, aborrecido, brigando, querendo fazer tudo errado, desistindo, eu não desisto de você. Deus não desiste da gente, irmãos. Só que nós temos que despertarmos. Para quê? Para entrarmos diante de Deus, para mudar a situação. Diga amém, Jesus? Porque as oportunidades Deus vai dando. E o Jó, ele não tinha essa abertura com Deus na palavra como nós temos hoje, irmãos. A palavra está sendo revelada de uma forma muito grande. E o Jó fala sobre isso. Essa questão de tribunal, o Jó já falou isso. Jó, ele fala do tribunal de Deus. O apóstolo Paulo fala que vai ter um tribunal de Cristo. Tudo que acontece aqui, gente, é sombra do que já existe. E olha, eu quero trazer um pouco para você de como você vai entrar diante de Deus nesse tribunal para mudar a sua sentença. Porque é no tribunal que você muda a sentença. É no tribunal que você vai com recurso e muda a sentença. É no tribunal. Olha o que diz Jó 23. Jó 23, no versículo 1. Jó 23, no versículo 1. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha só. Então Jó, ele falou novamente. O que ele falou? A minha queixa hoje ainda é amarga, e me esforço para não gemer. Ele estava enfrentando uma luta muito grande pelo que ele tinha passado. Você sabe que existem pessoas de Deus, como Jó era de Deus, mas ainda não superou algo do passado.
A pessoa, se você perguntar, você tem raiva, você tem ódio? A pessoa fala assim, não, pastor, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio de ninguém. Mas eu sou uma pessoa amarga. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma amargura dentro do meu coração. O que é isso? É uma tristeza que a pessoa tem desde um certo momento que ela passou alguma decepção, algum trauma. Alguma coisa que a feriu. E é fácil identificar isso. Você vê que essa pessoa ela tem gatilho. Ela tem uns gatilhos. Se começa a tocar no assunto, a pessoa já lembra e ela já perde a estribeira aí. Ela tem dentro dela um sentimento, uma queixa. Se ela pudesse voltar atrás para que aquele momento fosse diferente, ela daria tudo para fazer isso. Porque aquele período que ela passou, e eu acredito que todos nós como seres humanos temos um período da nossa vida que não é fácil. Mas isso é para ser vencido e superado. Porque se a gente ficar vivenciando as nossas queixas, vivenciando as nossas amarguras, nós seremos perturbados. Foi falado isso aos hebreus. Que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração. Você olha para sua irmã, você olha para o seu irmão, você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, e você não tem raiva dessa pessoa, você não tem ódio dessa pessoa, mas você é amargo ou é amarga por causa de uma situação que vocês viveram. E isso traz perturbação, tanto para você, quanto para aquelas pessoas que estão à sua volta. Aonde que eu vou resolver isso? No tribunal de Deus. Porque o Jó, quando ele fala isso, ele fala assim, eu me esforço para não gemer. Então mexia muito com ele. Eu estou falando de um homem, irmãos, que estava tentando superar uma tristeza de perder filhos. Uma tristeza de perder uma família inteira. Uma tristeza de ter vivido muito tempo cheio de chagas, cheio de feridas, cheio de dores. E esse homem, ele diz que ele poderia mudar isso. Aonde? No tribunal de Deus. Ele lutava para não gemer. Ele lutava para não viver aquilo. Ele lutava, talvez seja a sua história, fala, pastor, mas eu luto para não viver, mas é mais forte do que eu. Mas não é mais forte do que o Deus que te resgatou. Não é mais forte do que Jesus não, irmãos. José teve 2 filhos, o primeiro foi Efraim, significa, Deus me fez crescer na terra de aflição. E o segundo, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. Então aquilo que você não consegue, Deus te ajuda. Dá oportunidade para Ele te ajudar. Provoca esse juiz que vem para julgar a sua causa. Faça como Ana. Entre na presença de Deus, derrame a sua alma na presença do Senhor. Ela era uma mulher amargurada. Ela era uma mulher atribulada de espírito. Mas quando ela conseguiu entrar na presença de Deus, irmãos, ela saiu daquela oração. Ela não estava grávida ainda, mas ela não era mais triste. Ela não tinha ido Samuel em seus braços, mas ela já não era mais triste. Ela teve que vencer aquela amargura. Jó está dizendo, a minha queixa hoje ainda é amarga. E me esforço para não gemer. Olha o versículo seguinte. Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria onde? No seu tribunal. Se eu soubesse onde encontrar a Deus, eu iria no seu tribunal. Eu vou ler aqui o restante dos versículos e vou trazer um exemplo. Vamos lá. Exporia a minha causa e apresentaria os meus argumentos. Ouviria a sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu grande poder para discutir comigo? Não. Ele me ouviria com
imparcialidade. Continue. Os justos podem lhe apresentar a sua causa. Meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Irmãos, se você tem um direito, e se você não pega esse direito e vai até o tribunal vem até você? Sim ou não? Não. A cruz do Calvário, ela traz para nós direitos ou não? Sim ou não? Sim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Então, o que Deus está falando com a igreja? Deus quer que a igreja provoque o tribunal. Como que a gente provoca o tribunal? Através da nossa fé sobre a palavra de Deus, com as nossas orações, jejuns, com a nossa vida no altar de Deus. A gente provoca o tribunal. Agora, o que a gente vê, irmãos? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente vai fazer uma petição ao tribunal? É o endereçamento. Se você tem uma causa trabalhista a reclamar, você não vai reclamar no criminal. Você não vai no tribunal do júri reclamar. Você não vai no fórum civil reclamar. Porque essa petição, dando entrada no fórum civil ou no criminal, não vai ter efeito nenhum. O que Deus fala para os discípulos? Tem de fé em quem? Em Deus. A nossa oração tem que ser direcionada a quem? A Deus. Então, eu não tenho que bater cabeça para ninguém. Eu não tenho que bater cabeça para santo. Eu não tenho que bater cabeça para Exu. Eu não tenho que bater cabeça para guia. Eu não tenho que bater cabeça para ninguém. Para nenhuma dessas pessoas. Para quem que eu tenho que orar? Com quem que eu tenho que falar? Com Deus. Eu tenho que falar com Deus. Jesus falou que ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então eu vou te ensinar a fazer uma petição. Eu vou te ensinar a entrar no tribunal. Porque nesse tribunal aí, que o Jó falou que se ele soubesse como como que ele chegaria lá, ele iria entrar. Esse tribunal está hoje à minha disposição e à sua disposição. Porque na cruz do Calvário o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Nós temos o livre acesso ao Pai. Nós temos o livre acesso a Deus. Então, a direção, o direcionamento. Quem que é o direcionamento para quem? Para o Pai. Então, como é que é a minha oração que eu tenho que fazer? É para o Pai. Eu tenho que falar ao Pai. Então, direcionamento. Diga assim, ó, direcionamento. Deus Pai. Aí depois, na petição, o que tem? Tem assim, ó, a qualificação. Ou seja, o juiz vai pegar a petição, ele tem que saber quem está pedindo. E tem que saber quem está representando aquela pessoa. Então, o que tem na qualificação? Na qualificação, tem a pessoa e tem o advogado que está representando essa pessoa. Ali tem endereço, tem tudo. Por isso que quando alguém falar que a bênção vai bater na sua porta, vai bater na sua porta. Porque Deus sabe quem está pedindo. A casa que orava trouxe Pedro para aquela casa. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa abençoada. Então, o direcionamento ao Pai. Quem que nos representa diante do Pai? Jesus. Olha só o que Jesus fala. Se você me negar diante dos homens, eu não confesso o teu nome diante do Pai. Que coisa séria, irmãos. Então, se você não for ao Pai, se for qualquer outra coisa, você não vai ser atendido. Porque o único que pode confessar o nosso nome diante do Pai é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Então, vai lá. Eu, Paulo Roberto da Silva, moro em tal lugar, tal, CEP tal, representado diante de uma procuração pelo doutor Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém, Jesus.
Tá lá. Aí depois, o que eu faço? Eu coloco, o que tem na petição inicial? Os fatos. Por que eu estou aqui, pai? Eu estou aqui por causa disso, disso e disso. Eu coloco os fatos. Você pode trazer, irmãos, todos os fatos da sua vida, todos os campos da sua vida. Vida financeira, você pode falar com Deus sobre dinheiro, sim ou não? Sim. Você pode falar com Deus sobre vida sentimental, sim ou não? Sim. Ah não, pastor, mas tem gente que prega aí que não é legal a gente ficar falando com Deus sobre essas coisas. Quem falou para você que não é legal? Eu posso, por quê? Porque eu tenho o direito, eu tenho a base. Qual que é a base? Vocês são homens e são maus. E sendo maus, vocês sabem dar boas coisas a vossos filhos. Quanto mais eu, o seu Pai que estou nos céus. Que todos aqueles que me pedirem bens, eu não vou dar pedra para vocês não. Eu não vou dar serpente para vocês. Poxa, irmão, isso é um direito que eu tenho. De ir lá e conversar com meu pai. Então eu posso falar com meu pai sobre isso sim. Eu posso mudar o que eu estou vivendo. Diante do tribunal eu posso mudar a minha história. Você pode mudar a sua história, seja você quem for. Não, pastor, mas sabe, meu caso aqui, eu já estou avançadinho aí de idade, eu não quero mais. Você tem direito de abrir mão. Mas você que quer mudar, você tem direito de buscar. De buscar isso. E fiel é aquele que prometeu. Então, diante dos fatos, você pode colocar, por exemplo, você pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu creio no Senhor Jesus. Eu não creio só de boca, não. Eu creio de atitude. E o Senhor diz lá em Atos 16:31, que se eu crer no Senhor Jesus, eu serei salvo minha casa também. Eu tenho um filho que está nas drogas. Eu tenho outro que está jurado de morte. Eu tenho um que está preso. Eu tenho um que se decepcionou com a igreja ABCD, não quer saber de nada. Virou a cabeça. Mas, meu Deus, se eu creio no Senhor, eu não abro mão da minha casa. Eu não abro mão da minha família. O juiz, irmãos, ele é inerte. O tribunal não vem até você, é você que vai até o tribunal. Davi disse: persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu não tornei atrás, senão depois de vê-los todos destruídos, consumidos, atravessei-os a ponto de não poder mais se levantar. Ele foi buscar o que era direito deles, e Clag tinha sido saqueada. As mulheres de Davi estavam nas mãos dos inimigos. Se você olha para a cruz do Calvário, você olha para a sua vida, e você fala: aqui está dizendo que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Espera aí, eu não estou vivendo uma vida de paz? Eu tenho o direito de provar dessa paz. Essa paz, que a gente pode usar o conceito dos homens, e a gente pode usar também a paz que excede todo o entendimento no meio da batalha. A gente pode fazer isso. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do fruto que essa terra dá. O que a gente não pode, irmãos, é esperar em Deus somente nessa terra. É isso que a gente não pode. A fé que Deus me deu não foi só para ser salvo. A fé que Deus me deu foi para restaurar a minha vida. Sabia disso? Porque se Deus quisesse me dar uma fé só para eu ser salvo, por que não me leva então? Hã? Por que Ele deixou a gente aqui? Se aceitou Jesus, você está salvo, por que Ele não te pega você e já não leva? Porque Eclesiastes diz assim: o homem, se ele tiver muitos anos, viver muitos anos sobre a terra, se ele tiver 100 filhos, e ele não construir nada, melhor um aborto do que ele. Irmãos, nós somos feitos por Deus para conquistar. Eu não sei como é que é a sua vida agora, nesse momento. Mas, irmãos, comece a traçar um projeto para você, um plano. Busca de Deus, o que Ele tem para a sua vida. Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. Espera aí. Eu quero ver os propósitos de cada ano, de cada ciclo de 7 anos da minha vida ser cumprido.
Eu quero. E se eu me unir ao Pai, se eu me unir a Deus, você pode ter certeza, irmãos, que eu vou ver a paz de Deus no meu lar, vou ver a obra de Deus na minha vida, você também vai ver a obra de Deus na sua vida. Deus quer sim que você conquiste. O que Deus não quer é que nós só esperemos nele nessa vida. Porque senão, ele diz que nós somos, através de Paulo, o mais miserável de todos os homens. A gente não pode focar só aqui, mas a gente não pode focar só lá também não. A gente tem que focar nos dois. Porque é direito nosso. É direito meu, é direito seu. Olha para a palavra de Deus, os fatos, tem que colocar diante de Deus. Você quer ver uma coisa? Senhor, eu estou pisando na bola, Senhor. Eu não posso ver uma mulher, eu não posso ver um homem que eu fico doido. Senhor, está acontecendo isso comigo, está acontecendo. Vai diante, coloca, irmão, o seu pecado diante de Deus. Coloca tudo que você está passando, todas as lutas que você tem enfrentado, todos os seus conflitos. Coloca, são fatos que você pode colocar diante de Deus no tribunal também. Não, pastor, mas eu não vou estar me condenando. Não, você vai estar confessando, pedindo ajuda. Você vai estar ali sendo sincero com Deus. E qual que é a base para isso? Aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Tem que chegar diante de Deus e contar tudo para Ele. Abrir o coração. Isso muda sentenças, irmãos. Você sai diante de Deus justificado. Você sai diante de Deus abençoado pelo Senhor. O Jó disse, se eu soubesse onde encontrar o Senhor, eu me apresentaria diante do tribunal dele. Eu ia colocar ali diante dele a minha causa. Olha só. Tribunal dele, endereçamento. Me apresentaria a qualificação. A minha causa. Aí ele fala, a minha boca se encheria de... A minha causa, os fatos. A minha boca se encheria de argumentos. O quê? Direito. Direito. Uma boa petição, ela vem com os fatos e depois ela vem com o direito. Aquele direito que é apresentado diante do juiz tem que ter ligação aos fatos. Ou seja, por que eu estou pedindo isso? Por causa disso. Por que eu estou pedindo isso? Por causa disso. Por que eu estou pedindo isso? Por causa disso. Tem que estar ligado. Porque senão não tem nexo àquela petição. Por que ele está colocando esses fatos, mas aqui não tem nada a ver com o que ele está falando ali? O meu povo sofre por quê? Ou seja, foi destruído por quê? Oséias 4:6. Por falta de conhecimento. O que faz que a graça de Deus e a paz de Deus seja multiplicada na nossa vida? O conhecimento. De nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Deus Pai. E como que eu conheço a Deus? Não é no movimento não, irmãos. Não é quando eu vejo um anjo não. Estou conhecendo a Deus quando eu vejo um anjo. Eu conheço a Deus quando Ele se revela aqui, ó. É aqui que eu conheço a Deus. É aqui, ó, na sua palavra. Quando eu conheço a Deus e eu conheço os meus direitos, ninguém me engana. Ninguém me engana. Quando você conhece os seus direitos, duvida alguém te enganar. Na hora você já olha e fala assim, não, aqui não. Eu conheço o meu direito. Não é desse jeito não. Você já se posiciona. Não é que você é briguento, não é briguento que você é. Você não abre mão do que é seu. E é uma coisa que você pode abrir se quiser. Muitas pessoas deixam de viver o seu direito porque abrem mão. Abre mão do seu direito. Aí deixa de viver. Irmãos, se for para eu viver, eu sempre falo isso, o que todo mundo vive com Jesus, eu quero viver com Jesus o que poucos vivem. Porque é com Jesus, igreja. Não é sem Jesus.
é com Jesus. E com Ele eu não sou vencedor. Com Ele eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Então coloca os fatos diante de Deus e coloca ali o direito que você tem. Alguns exemplos aqui eu já liguei um no outro. Coloca. As pessoas lá fora dizem assim, ó, a gente cria os nossos filhos para o mundo. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Eu não crio meu filho para o mundo. Meu filho não é do mundo. Eu crio meu filho para Deus. Diga amém, Jesus. Por quê? Qual que é a base bíblica? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Então não aceito perder meu filho para o mundo. Não aceito perder minha casa para o mundo. Eu não aceito perder minha família para o mundo. Eu não aceito eu me converter, eu vou para Jesus, se eu morrer eu estou salvo, e a minha parentela, a minha família, está tudo lá, não conheceu Jesus ainda, não confessou Jesus ainda, não aceitou Jesus ainda. Eu estou vendo eles partindo tudo sem Jesus, ainda mais numa época como essa que nós estamos vivendo, no fim dos tempos, e eu vou ficar aqui de braço cruzado, não vou fazer nada. Ou seja, Deus me levantou para quê? Para que Deus me levantou? Mas pastor, você não conhece a minha família? Meu irmão, você não está conhecendo o Deus que está na tua vida. Porque, irmãos, às vezes a pessoa externa uma coisa, mas só Deus sabe o que o Espírito Santo fala com ela, quando você libera uma palavra em amor para ela. Só Deus sabe. Quando eu estava lutando para minha esposa se converter, na minha frente ela endurecia, de propósito. Ela falava com ela mesma, depois ela confessou para mim. Ela dizia assim, ó, não vou dar o braço a torcer para ele. Não vou. Então quando eu chegava, estava em casa, aquela coisa toda, ela até me cutucava, me criticava, e aquela coisa toda. Né? Teve até na época do meu batismo, quando eu me batizei, eu tive um problema num dente, e eu fiquei a semana inteira com dor no dente. E eu orando, e orando mesmo. E não curava. Aí teve um dia que eu falei assim, não estou aguentando, eu vou tomar um remédio, que não é pecado. Aí eu fui lá pegar um remédio, na hora que eu peguei o remédio, ela veio e falou assim, ué, teu Deus te curou não? E eu peguei o remédio, tomei e fiquei quietinho. Porque Deus falou para mim assim, ó, não abra a boca, só ora. Porque a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Continuei, passou, nem remédio, nem oração, parecia que nada. No dia do meu batismo, meu dente latejava. Quem teve dois dentes sabe, dói tudo, dói o ouvido, dói tudo. E eu falei, eu vou batizar mesmo assim. Aí eu falei, filhinha, vamos no meu batismo. Poxa, eu fiz um draminha, né? Pô, ninguém vai no meu batismo, ninguém da família, não sei o que tem. Ela falou, ó, eu vou, mas não vou me converter não, você pode tirar o cavalinho da chuva. Eu falei, não, só vão me acompanhar lá. Então, quer dizer, eu não acreditava em nada que ela falava para mim. Eu acreditava numa obra do Espírito Santo, no coração dela. Aí ela foi brigando comigo, irmãos, a cidade de Carvalho, em São Paulo, até a Penha. Brigando, e eu caladinho. Entramos na igreja, começamos ali a adorar a Deus, buscar Deus, aquela coisa toda. A pastora começou a pregar, a palavra vem em cima dela. E quando a palavra vai em cima do seu cônjuge, a melhor coisa é não fazer isso aqui. Não faça, não olha, dá uma de desentendido, como se você não sabe, porque a obra não é sua. Porque dá uma vontade de virar e falar, tá vendo? Dá ou não dá? Não dá? Já tá vendo? Aí você estraga tudo. E eu deixei ela quietinha lá. E a pastora lá fazendo, e o Jonathan de cola ali e tal. E ela lá fazendo, a pastora fez o apelo para aceitar Jesus. E eu só fiquei ali com Deus, ali quietinho. Daqui a pouco essa mulher não levanta e não aceita Jesus. Voltou para o lugar dela, eu dei um abraço nela, falei nada. Nada. E o dente? Fui para o batismo. Chegou no batismo, desci as águas,
Saí, e o dente? Entrei no banheiro, olhei no espelho e falei assim, Satanás, você perdeu. Abri a boca e falei, você perdeu. Você lutou contra mim uma semana, porque nem remédio dava jeito nisso aqui. Mas você perdeu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você perdeu. Você está amarrado, expulso, não te aceito. Eu persevero contra ti. Porque aquela mulher importunou um juiz iníquo e conseguiu. O meu juiz não é iníquo. O meu juiz é Pai. E ele já me deu essa bênção, ele já me deu essa vitória. E saí do banheiro e fui lá preencher a ficha de membro. E o negócio, pá. Pegamos um carro, nós andávamos de Mercedes, 45 lugares. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, né? Mercedão, 45 lugares. Você entrava, já tinha que andar segurando para não cair. Aí você estava carregando um monte de boi. Um ônibus, chegamos um busão, São Paulo. Sentamos, ficamos lá. Daqui a pouco, irmão, foi assim, ó. Puf. Glória a Deus. Ela, você não vai me fazer passar vergonha. Eu falei, eu vou. Porque eu fiquei uma semana com esse negócio aqui. E Jesus me curou agora. Meu irmão, Deus cura. Deus opera. Nunca mais ela parou de ir na casa do Senhor. Servimos a Deus há 21 anos. O meu filho, irmãos, pequenininho, toda vez era ambulância em casa. E aí eu fiquei desempregado. E aí ainda tinha uma validade do convênio. E aí eu aprendi na Bíblia, irmãos. Isso é uma fé que Deus me deu, tá? Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. É um direito que nós temos. Pela fé de reivindicar isso. Porque isso não é uma promessa, isso é uma declaração. Correto? Sim ou não? Agora, entenda uma coisa. Você não pode viver pelos fatos. Por quê? Porque olha só o que diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. Se você ficar olhando para a esquerda ou para a direita, você vai ficar com medo. Mas se você habitar no esconderijo do Altíssimo, ele diz, mas você não vai cair. Então a fé é algo muito pessoal. E aí eu aprendi aquilo. E desempregado, não tinha dinheiro para ir pegar um carro, pôr gasolina, não tinha dinheiro para pegar o ônibus, não tinha dinheiro para nada, meu filho lá doente. E eu falei, Deus, o Senhor disse que o Senhor é o socorro presente na hora da tribulação. O presente não é amanhã não, Deus, o presente é hoje. E o Senhor diz que já levou sobre si as dores, doenças e enfermidades. Tudo bem que durante a vida acontecem algumas situações, e graças a Deus que existem médicos, que existe remédio, que existe N coisas aí que podem nos abençoar, que são coisas lícitas, que Deus deixou. Mas o negócio era normal. Era anormal, doença em cima de doença, Tem gente que o negócio é anormal. Tem gente que gasta 2.000 de remédio por mês. E daí para lá. E eu falei, o negócio está normal. Então foi o seguinte, Senhor, eu vou entrar na tua presença sobre essa palavra. Se essa palavra é verdade, o Senhor vai curar meu filho. Se essa palavra não é verdade, o Senhor vai matar meu filho. Mas eu não vou levar ele no médico mais. Peguei meu filho, pastor, no colo. Falei, Jacó lutou a noite toda. A noite toda, eu vou lutar a noite toda. Eu não vou dormir enquanto eu não ver esse menino curado. E fiquei a noite toda. Orava e cantava, ele no colo, ele dormindo, né? Eu orava e cantava. Lá em casa também eu não tinha comida, não tinha nada. Quando foi no amanhecer, Deus me deu a palavra da mulher encurvada. Eu falei, Senhor, então tá bom. Se ele está livre dessa enfermidade, então coloca a tua mão aqui. Aí quando eu falei isso, bateram na minha casa no amanhecer.
eu fui atender daquele jeito, né? Cara toda amarrotada. Tinha acabado de sair do tribunal de Cristo. E aí minha tia tinha mandado uma compra para a gente. Que, irmãos, parece coisa assim pequena para muita gente, mas aquilo ali para mim, que passei a noite inteira orando, era uma resposta de Deus. Quando eu vi aquilo ali, eu chorei, agradeci, mandei a benção. Quando eu entrei com meu filho para dentro de casa, que eu olhei para ele, ele não estava mais doente. Meu filho hoje tem 26 anos de idade. Nunca mais ele precisou daquilo que ele precisava. Louvado seja o nome do Senhor. No tribunal de Cristo você muda a sentença. Sabe por quê? Porque ele poderia ser uma criança, um adolescente, um pai de família com doenças até morrer. Poderia ou não poderia? Aquelas doenças poderiam não matar ele, mas ele poderia conviver com elas até o fim da vida. Então, na presença de Deus, gente, a gente muda sentenças. A gente muda situações. O meu pai, ele partiu com 40 anos de idade. Deu um problema, bebia também. E deu cirrose. Quando eu tinha 38 anos de idade, aconteceu um negócio comigo, fui parar no hospital. Eu estava lá com aquela dor. Aí veio o enfermeiro, não sei se era o enfermeiro ou se era o médico, perguntou para mim assim: você bebe desde quando? Eu falei: amigo, faz 17 anos que eu não ponho nada de álcool na minha boca. Ele falou: não é possível. Aqui nos exames, quem tem um resultado desse é porque bebe constantemente. Na hora eu lembrei de quem? Do meu pai. Eu falei: dá para o senhor repetir os exames? Eu falei: eu vou repetir, porque agora eu fiquei confuso. Eu fiz uma oração: Deus, eu não vou morrer como meu pai morreu. Eu rejeito isso na minha vida. Eu abri mão disso quando eu tinha 17 anos, porque eu te conheci. Se eu não tivesse aberto mão disso, talvez hoje seria o meu fim. Mas eu acredito, meu pai, que eu mudei a minha história. Quando eu mudei a minha atitude. E esse demônio que destruiu o físico dele, não destruiu o espírito, porque ele aceitou Jesus no final da vida. Mas esse demônio não vai destruir, não vai se alimentar desse pó da terra, não. Eu repreendo essa obra do diabo em nome de Jesus. O homem fez o exame lá, voltou e falou: não estou entendendo mais nada agora. Falou: o que foi? Vai para casa, está normal. Você pode mudar sentenças. Onde? No tribunal de Cristo. Colocando fatos, colocando o seu direito e depois fazendo os seus pedidos. Porque numa petição, quando você provoca o judiciário, quando você provoca um tribunal, você tem também que fazer o seu pedido. E o seu pedido está embasado na lei, que no nosso caso são os versículos da Bíblia, são as promessas e declarações de Deus, e os seus pedidos têm que estar de acordo com os fatos relatados. O seu representante é Jesus Cristo, e o seu juiz é o Pai. Agora vem cá, irmãos. Quem que assina a petição? Quem que assina a petição? Estou falando de causa grande, não é causa pequena não. É o advogado, tem que ter OB. Tem ou não tem? Imagine uma petição chegando até o Pai assinado por Jesus Cristo. O Pai vai olhar a assinatura e vai dizer: assim como você pediu, está feito. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus confessa o nosso nome diante do Pai. Ninguém vai até o Pai se não for por Jesus Cristo. Ele confessa o nosso nome diante do Pai. Gente, eu passei uma luta em 2014 tão grande, mas tão grande, tão grande. E Deus falou comigo assim: ó, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas você nunca negou o meu nome. E diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe quem estava falando? Aquele que tem a chave, está falando de Jesus Cristo.
aquele que tem a chave, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Aí ele me deu Josué 15:19, quando as filhas de Calebe recebem uma terra em Neguebe, uma terra seca, e aí é dito para elas: peça ao pai de vocês os mananciais das águas superiores e inferiores, porque estão te dando terra seca. Gente, não aceite viver menos do que Deus prometeu para vocês. E não espere que o tribunal vai vir até você, não. É você que tem que ir até o tribunal. É você que tem que provocar o judiciário, é você que tem que provocar o agir de Deus na sua vida. Se Bartimeu ficasse lá, na beira do caminho, quem está passando aí, Jesus? Ele vai me ver aqui. Estava lá até hoje. Estava ou não estava? Estava lá até... Se aquela mulher, a cananeia, se ela não fosse até Jesus, e não fosse ali argumentar, não fosse ali orar, falar com Jesus, a filha dela tinha morrido endemoniada. Se Jairo não fosse até Jesus, aquela menina não ressuscitaria. Olha para a sua vida, veja o que precisa ser mudado. Esse Deus que te salvou, é esse Deus que te restaura, é esse Deus que te restitui, é esse Deus que transforma a sua vida, é esse Deus que fala na sua palavra: o meu povo não será envergonhado para sempre. E para cada um dia de vergonha que você passou, Deus tem dupla honra para você. Agora, isso só vai acontecer quando? Quando eu tiver fome e sede de justiça. O que é justiça no conceito dos homens? Dar a cada um que é direito deles. Funciona no conceito dos homens? Não, mas no conceito de Deus funciona. Se você conhece o seu direito, você tem que lutar pelo seu direito. E a gente luta pela fé, a gente luta em oração. A gente luta. E se a gente chega, irmãos, e não aceito. Não aceito. Não aceito. E não aceito. Por que você não aceita? Porque está escrito. Por que você não aceita? Porque está escrito. Por que você não aceita? Porque está escrito. Irmão, você vai mudar. Você pode ter certeza que você vai mudar o destino da sua vida. E da vida dos seus filhos. Da sua casa. Da sua família. Você vai chegar a um ponto da sua vida, um momento da sua vida, que você vai fazer isso aqui, ó. Você vai olhar para trás e você vai ver aquela pergunta que Jesus fez para os apóstolos: te faltou alguma coisa? Você vai ter uma história para contar, que não é a história somente de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a sua história. Sabe por quê? Porque as cartas ainda estão sendo escritas. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? Nós somos a carta de Cristo, lida por todos os homens. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver algo que o Senhor Deus construiu, escreveu com você. E elas vão falar: por que isso aconteceu com você? Você vai explicar. Por causa disso, disso e disso. Faça também, porque o meu Pai, o meu Deus, Ele não faz acepção de pessoas. A fé é comum para todas as pessoas. Vamos entrar no tribunal de Cristo hoje. De Cristo no sentido não o do galardão lá, mas no tribunal de Deus, para mudar qualquer sentença que está contra nós. E eu vou mais além. Você sabe que o Senhor diz assim, ó: não dês lugar ao diabo. Porque nesse tribunal também tem quem? Tem um acusador. E o acusador, ele nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite. Agora, existe uma palavrinha que o Senhor fala, que faz parte do fruto do Espírito, que é longanimidade. Então, existem aquelas pessoas que estão pisando na bola, pisando no tomate mesmo. Estão fazendo tudo errado. Não perdoa, não dizima, não oferta, não cumpre princípio nenhum. Quer saber de nada. E essas pessoas, elas estão se afastando cada vez mais dos princípios da palavra de Deus. E o que elas estão plantando são infidelidades. O inimigo está lá acusando.
Jesus está lá como advogado. E tem um juiz. Da mesma forma que a gente vai até o Senhor, apresentando os nossos direitos dentro da palavra, o inimigo também apresenta a própria palavra para nos condenar, para nos julgar, para ele requerer de Deus uma permissão para agir até certo ponto na nossa vida. Só que como Deus é longânimo, Deus não libera de pronto. Deus é bom demais, gente. Nesse tempo em que Satanás está clamando pela vida de alguns, o Senhor Deus está enviando os seus filhos para tentar convencer aquela pessoa para que ela faça o caminho da conversão, para que ela se arrependa. Irmão, só vai mesmo acontecer na vida de algumas pessoas o que aconteceu na vida daquele rapaz que Paulo entregou para Satanás, para ser tocado no físico e não na salvação, no físico dele. Se a pessoa for obstinada. E se ela estiver num caminho que realmente Deus vai acabar perdendo ele pela apostasia dele. Aí permite que o corpo seja destruído. Quem vai se alimentar do corpo é quem tem direito. Mas antes de Deus dar permissão, gente, nós permitimos primeiro. Então a gente tem que ver como é que nós estamos diante de Deus. Porque esse período de longanimidade é o período que muita gente pensa assim: eu não estou fazendo o que Deus está mandando e está dando tudo certo. Nada está acontecendo comigo, não é bem assim não. E vai se afastando, se afastando, se afastando. Sabe quantos anos Deus deu para Saul? Saul ficou no trono após ele ter perdido o reinado diante de Deus? 40. 40. É muito sério isso aqui. Havia uma sentença contra Nínive. Quantos dias ela tinha para se arrepender? 40. O 4 é o fruto. Eles tinham que mudar o fruto deles, irmão. Eles tinham que mudar o fruto deles. Não existe um homem sequer que não erre, mas o homem de Deus não permanece com a sua idade no erro não, de forma assídua no erro não, ele é diferente. Ele é diferente. E se a pessoa ela for obstinada, passar por cima dos conselhos de Deus, o que pode acontecer com essa pessoa? O inimigo pode ter uma permissão para tocar, até certo ponto. Só que aí, irmãos, eu quero que coloque para mim, 2 Crônicas 7:12. Isso pode ser revertido também, ainda que Deus tenha dado permissão. Olha que forte isso aqui, ó. Olha só. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração, escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifício. Se por vezes eu fechar o quê? Quem está falando? Deus. Se eu fechar, os céus. Às vezes o silêncio de Deus não é bom, não é ruim, não é bom. Para que haja uma reflexão em nós. Uma reflexão, para que haja conserto. Para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas. Quem está ordenando? Quem está permitindo? Essa sentença saiu de quem? Do inferno? Foi de quem? De Deus. Foi de Deus que saiu. Ou enviar pragas entre o meu povo. Ele falou, ele está dizendo. Isso aqui é muito sério. Esse povo devia estar bonzinho, né? Já está uma beleza. Esse povo devia estar igual a Ezequiel 2. Povo rebelde, obstinado, semblante duro. Estava bonzinho. Estava nada, irmão. Estava nada. Mas se acontecer isso, se eu mesmo der uma sentença, se eu mesmo der uma permissão, olha só. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o quê? Humilhar-se e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, e eu os ouvirei dos céus,
perdoaria os seus pecados e o quê? Restauraria a sua terra. Então, se você foi longe demais, e se você não está provando nada dessa colheita que você está plantando, se você hoje reconhecer o que você está sendo para o reino de Deus, o que você está sendo de ruim para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus liderados, para os seus líderes, no seu trabalho, para o seu patrão, para os seus funcionários. Se você fizer um conserto agora diante do Senhor, Ele mesmo fala que muda a própria sentença que Ele deu. Isso é muito forte. Isso é uma bênção que Deus deu para a gente, poderosa, irmãos. Porque Ele fala que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então não tem uma pessoa sequer hoje que não pode mudar a sua história, que não pode mudar a sua vida. É só ser verdadeiro diante do Senhor. Diga amém, Jesus. Ele vai perdoar. Ele fala que os olhos dele estarão atentos a esse lugar, e ele vai ouvir tudo. O céu não vai ser mais um céu fechado, não. Ou você acha que hoje, mesmo o véu sendo rasgado, você acha que todas as orações sobem? Hã? O que você acha? Você acha que todas as orações sobem? O que você acha? A Bíblia fala que existe batalha no céu aqui. Existe batalha. Você acha que todas as orações que sobe e desce? Para de Daniel chegar, ele teve que ter as mesmas palavras desde o primeiro dia que ele compreendeu a Escritura. Irmão, nossa luta é espiritual. A nossa guerra é constante. Não diga diante do anjo que foi erro a sua oração. Se você não sustentar a sua fé até o fim, você tem que manter a sua fé até o fim, na presença do Senhor. É eu e minha casa, eu e minha casa. Ah, mas isso é a fé de Josué. É a minha também. É a minha também. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo. Eu serei salvo, minha casa também será salva. Essa é a minha fé. E não tem conversa. E fiel é aquele que prometeu. Tem uns que serão salvos e ainda vão aproveitar dos melhores desta terra. Outros, infelizmente, por serem duros demais, o leito de hospital vai ser uma misericórdia na vida deles. Essa que é a verdade, gente. Mas eu quero ver todas as rosinhas que Deus me deu no céu comigo. E depois na nova terra. E no novo céu. Eu quero isso para a minha vida. E eu não abro mão das minhas promessas. Teve uma irmã que chegou para mim assim, pastor, falou assim: pastor, Deus, eu vi isso, tal, uma coisa meio ruim, sabe? Que era para repreender, sabe? E ela falou, estou com medo. Eu falei, por que você está com medo? Não, pastor, porque o que eu vejo acontece. Eu falei, eu sei. Mas o que você vê nessa proporção não é para acontecer. É para você repreender. Você quer ver uma coisa? O que Deus prometeu para você? Ah, prometeu isso. Já se cumpriu? Ela falou, não. Pois é. Agora Deus vai te mostrar isso para você morrer? Ou Deus está te mostrando isso para você quebrar isso daí? Para você repreender isso daí? Para que você continue caminhando com Deus até você colher o que Deus tem para a sua vida? Até você provar das promessas que Deus tem para a sua vida? Ô, meu irmão, Deus dá a palavra do conhecimento e mostra essas coisas para a gente repreender, para a gente mandar embora em nome de Jesus. Teve uma irmã que falou assim, pastor, vou contar para vocês, foi ontem.
Eu vi a irmã Fabiana assim, 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 assim. Eu falei, é? Falou, é. Eu falei, então amanhã você vai ver ela diferente. Ela falou, ele falou, por quê, pastor? Eu falei, porque Deus falou que amanhã vai mudar a sentença. Eu tenho que ficar ligado com o que sai do altar. Aí hoje pela manhã, a gente estava orando aqui, tal. A irmã chamou a Fabiana e falou, pastora Fabiana, eu me vi orando por você, e quando eu orava por você, saía de você uma areia. Uma areia. E quando saía essa areia de você, ficava assim no canto, vinha um demônio com muita raiva, e pegava essa areia e soprava para pegar em outras pessoas. É doença, irmão. Essas pragas que estão por aí. Aí essa pessoa foi, a Fabiana falou assim, então me abençoa, eu recebo. Aí a pessoa foi orar, quando foi orar, Deus foi e arrancou tudo. O que é isso? O mundo espiritual se move toda hora. Toda hora se move. E na terça-feira, eu senti no meu coração, e foi na terça ou foi domingo passado, não lembro. Eu falei assim, domingo que vem, domingo agora, foi na terça eu acho. Nós vamos entrar no tribunal para mudar sentenças. Para mudar sentenças. Porque é no tribunal que muda a sentença. E Deus me deu essa palavra todinha aqui, explicando para o povo. Aí eu chego na sexta-feira, ou no sábado, uma pessoa me entrega um negócio desse, na hora Deus já falou comigo, está vendo por que eu falei que amanhã você tem que orar para mudar a sentença? Porque se por um caminho vem contra ti, eu vou abrir 7 para ir embora. Então pega essa palavra para você. Pega essa palavra. Toma posse. Deus está mudando sentença. Eu não vou viver o que Deus não tem para mim não, irmão. Está amarrado em nome de Jesus. Estou com viagem marcada, eu vou viajar. Amém? O ano inteiro trabalhando, 10 dias que eu tenho, eu vou ficar cuidando da minha mulher? Já está tudo pago. Falei para Deus, não aceito isso não. Não aceito isso não, Senhor. Se você não reivindicar as suas bênçãos, o inimigo leva embora, irmão. Não, eu vou passar 10 dias com a minha família, eu vou passar ali, brincando, chutando a água, pulando, subindo as pedras, descendo das pedras, andando com o pé no chão, comendo camarão. É ou não é? Você não pode fazer isso? Você tem que ter isso, irmão. Sabe depois de quanto que eu fui ter isso? Depois de 12 anos pregando o evangelho. Agora eu não abro mão não. Aí vem um negócio, uma areinha em você. Que areinha o quê? A areinha vai para o inferno com essa areinha. Mas na nossa vida, não, pastor. Está amarrado, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Não é verdade? Tem que se posicionar. Não, eu vou viver o que Deus tem para mim. Você vai viver o que Deus tem para você. Nós estamos numa guerra constante, irmão. Constante. Isso para a glória de Deus. E está aí, Até hoje estava sentindo algumas coisinhas, agora já está bem. Tem que mandar uma mão embora. Tem que mandar uma mão embora. E hoje é dia de a gente entrar diante de Deus. E Jesus está com a gente nesse tribunal. Você crê nisso?